Num dos trechos do seu relato, reproduzido no livro Medicina dos Espíritos, ele afirma: naquele dia, eu, acompanhando nosso irmão Rocha Lima, lá no santuário, já estando na cabine o irmão Gilberto, a fim de receber preparação, fomos novamente introduzidos na cabine a chamado das entidades, e lá, nos mostraram o médium em transe e todo o seu abdômen transformado em substância transparente e iluminada, de uma cor rosa que deixava perceber os órgãos internos em funcionamento. Vestuário espiritual. Experiências nesse campo dos fenômenos de efeitos físicos também revelam que a relação entre o corpo do médium e o do espírito materializado, através de uma ponte ectoplasmática, vai além do organismo físico propriamente dito do ser humano. Em grau ainda desconhecido, essa ligação é tão forte que chega a ponto de elementos da roupa usada pelo médium participarem, de alguma maneira, da confecção da vestimenta utilizada pelo ser extrafísico. Provavelmente, ocorre nesses casos algo semelhante à forma que um espírito produz alquimicamente seu manto ectoplasmático a partir do linhão presente na natureza. O russo Alexander Aksakov reproduz depoimento apresentado num dos congressos da Associação Nacional dos Espiritualistas, promovido em Londres, em dezembro de 1876, em que foi relatada a experiência desse tipo ocorrida com uma médium conhecida como Sra. Compton. Como prova de que não sairia do gabinete de materialização, para se fingir de espírito, a sensitiva teve seu vestido de alpaca escura fixado no soalho, além de ser amarrada na cadeira com cordas enceradas. No decorrer da sessão, de repente saiu da cabine uma entidade com uma vestimenta branca que, para ser confeccionada por alguém, devido ao seu volume, demandaria de 30 a 40 metros de pano. O pesquisador que comandava a reunião, identificado como Dr. Neubrog, foi convidado então pelo espírito para entrar no gabinete, encontrando, para sua surpresa, a cadeira da médium vazia. Ao sair, pediu à entidade um pedaço de sua vestimenta. Se cortardes algum pedaço, ele fará falta na roupa da médium, disse o espírito, acrescentando que, nesse caso, seria preciso presenteá-la com um vestuário novo. Feito acerto, o pesquisador cortou um pedaço do tamanho de sua mão. O espírito foi então para dentro da cabine, e, logo depois, novamente convidado a entrar, o doutor viu apenas a médium presa pelas cordas apertadas e sua saia fixada no soalho, como no início da reunião. No seu vestido negro, porém, encontrou-se um grande buraco, exatamente do mesmo tamanho que o pedaço branco, um pouco antes cortado. Segundo Aksakov, o mesmo fenômeno fora observado várias vezes nas sessões com Elizabeth Esperance, em que, quando algum dos assistentes conseguia cortar clandestinamente um pedaço do véu que envolvia a figura materializada, reconhecia-se que algum pedaço do vestido ou da saia da Senhora de Esperance havia desaparecido. Ao longo da história, inúmeras outras pessoas testemunhariam fenômenos semelhantes. O economista Carlos Augusto Rezende Lopes, por exemplo, me contou um caso curioso que presenciou em reunião de materialização, nos anos 1960, na cidade do Rio de Janeiro, com seu tio Armando Ramos e Silva, que era um grande médium de efeitos físicos. O médico do espaço João Pedro surgiu vestindo a mesma camiseta que o sensitivo costumava usar por debaixo de sua camisa. Carlos chegou a perceber os pequenos furos que existiam na trama do tecido da camiseta de algodão do tio. Ao debater essa experiência com ele, chegamos à conclusão de que pode ter ocorrido um dos casos em que espíritos utilizam o corpo astral do médium para se materializar, aparecendo com formas e traços semelhantes aos do corpo do sensitivo, inclusive de suas vestes. Mas não foi possível constatar a hipótese, segundo Carlos, porque não se tratava de uma materialização perfeita. O rosto de João Pedro estava nublado, sem nitidez, e assim o economista não conseguiu observar detalhes físicos para ver se eram iguais aos do tio.
Por sua vez, o físico do espaço José Pegleber forneceu dados indicando que, mesmo que não ocorra sempre assim, algumas vezes pelo menos os espíritos se utilizam de elementos atômicos da roupa do médium para confeccionar suas próprias vestimentas, e que o brilho que eventualmente apresentam é retirado do teor fosfórico presente no ectoplasma. Ao ser questionado se o tecido de suas vestes era feito no plano invisível e se, caso cortassem algum pedaço, se encontraria similar na Terra, afirmou. Para responder ao nosso irmão, esclareçamos, inicialmente, que a materialização é um fenômeno por demais complexo. Possui diversos graus, diversas modalidades, que se manifestam de numerosos modos, dependendo da situação do ambiente. Nós, materializados, dependemos daquilo que nos fornecerem os irmãos. Assim sendo, quando o ambiente e o teor vibratório estão de acordo, nós retiramos e desmaterializamos não só a parte ectoplasmática, mas desmaterializamos, juntamente com o ectoplasma, partes, muitas vezes, da própria vestimenta do médium, e fazemos, com isto, elementos diversos, que, pelo fato de serem misturados com o teor fosfórico do ectoplasma, se tornam luminosos. Se cortarmos uma parte destas vestimentas, materializadas, como já foi feito numerosas vezes, nós notaremos a falha na roupa de alguém. Portanto, podemos dizer que, quando os espíritos se apresentam com as vestes luminosas, as mesmas são feitas por processo eletrônico de imantação constante, quer dizer, de aderência, à parte materializada, de parte do tecido mediúnico, para lidar com textura, e de parte de certos elementos ectoplasmáticos para lhe dar luminosidade. Ele acrescentaria ainda que, para que o tecido pudesse ser exibido posteriormente, como, aliás, já havia ocorrido em alguns experimentos, inclusive no lar de Frei Luís Traço, seria necessário passá-lo por um processo bastante longo de resistência, já que, com o fim do teor vibratório do ambiente, ao término das reuniões, o material desapareceria. Um dos mais antigos colaboradores do lar de Frei Luís, o coronel aviador da reserva Paulo Rui Portela, lembra que Rocha Lima recebeu, por diversas vezes, máscaras assépticas e mantos de médicos do espaço com a recomendação para guardá-los dentro de sacos plásticos, para evitar que desmaterializassem. Como se vê, o plástico funciona nesses casos como adequado elemento isolante. Essa recomendação era feita também para se guardarem documentos importantes da obra, que eram alvos de tentativas de desaparecimento por parte de espíritos das trevas. O interessante é que essa recomendação era sempre para o caso de objetos orgânicos, nunca para metais ou outros produtos inorgânicos. As experiências indicam, algumas delas fotografadas, que os espíritos podem se materializar com qualquer tipo de vestimenta que quiserem, como jalecos de médicos, trajes esportivos, vestidos, túnicas de árabes, uniformes de marinheiro. Mas, afinal, como essas roupas são confeccionadas? Com que tipo de material? 3 episódios curiosos, 2 ocorridos em sessões de materialização no grupo da Fraternidade Irmã Sheila, em 1949, e um no grupo da Fraternidade Irmão José Pegleber, em 1952, ajudam a colocar mais ingredientes nessa interessante discussão. O empresário Dante Labate recorda a reunião de 17 de outubro de 1949, no grupo Sheila, em que estava presente o delegado Rafael Ranieri, que fez uma série de perguntas para o espírito José Grosso, que surgira numa materialização perfeita, e usando botinas. Seguiu-se então um diálogo inusitado e informativo. José, espírito também usa botinas? Usa, mas os calçados aqui não têm número. Eles são feitos de couro ou de outro material. Outro material, tão bom quanto o couro, mas vocês não o conhecem. Vocês conseguem fazê-los apenas com exercício da vontade ou são feitos de outro modo? Não, Ranieri,
Temos máquinas para fabricá-los. E vocês recebem os calçados de graça? Não. Por este paguei meio bônus hora. Aqui também se trabalha, e muito. Estes trabalhos de materialização, que parecem brincadeira, valem muitos bônus hora. E suas roupas, como são feitas? Também temos máquinas para isso. Onde elas estão? Aqui mesmo. Fazemos na hora. No entanto, assim como ensinou José Pegleber, fica evidente, por outra experiência relatada por Dante, que essa maquinaria do astral, invisível aos olhos comuns, mas presente numa dimensão paralela, depende da vibração do ambiente e da qualidade do ectoplasma mediúnico para produzir determinadas texturas de roupas. O autor recorda uma sessão realizada na cidade mineira de Tonhami, no início de 1952, em que o pedreiro Antônio Salles dava seus primeiros passos de médium de efeitos físicos em formação, no grupo José Pegleber. De repente, se materializou José Grosso, mas sem a consistência de quando se corporificava através dos experimentados médiums Peixotinho e Fábio Machado. Como era de se esperar, aliás, no caso de um médium ainda iniciante, que precisava calibrar melhor seus fluidos com os dos espíritos. E José Grosso veio com uma roupa, apesar de lisa, mais grossa do que de costume. Após passar suas mãos por uma espécie de túnica de tecido bastante suave ao tato e apertar seu braço e pulso, sentindo pouca consistência em relação aos encanados, Dante perguntou, por que as vestes dos espíritos materializados por Fábio e Peixotinho mostram diferença no tato? Sua roupa é mais lisa e mais grossa. José Grosso respondeu, Dante, cada médium tem um potencial específico de energias, principalmente de ectoplasma. 2 anos antes, numa reunião de materialização realizada no grupo Sheila, em 25 de abril de 1950, havia surgido a demonstração cabal de que mesmo se utilizando de constituintes atômicos das vestes do médium, os espíritos também confeccionam roupas com a ajuda de elementos de tecidos desconhecidos na Terra. Ocorrera ali fenômeno semelhante ao relatado no Congresso Londrino de 1876 da Associação Nacional dos Espiritualistas. Dante relembra quando Sheila, enfermeira alemã morta na Primeira Guerra Mundial, aos 28 anos, que se tornaria a mentora espiritual do grupo, se materializou com a pele muito clara, nariz bem talhado e retirou pedaços de suas vestes alvas, oferecendo os assistentes do grupo. Ao final da reunião, o médium Fábio Machado reclamou, gracejando, que seu agasalho estava cheio de buracos. No dia seguinte, um dos integrantes do grupo levou um dos panos ao Instituto de Tecnologia e Mineralogia de Minas Gerais e, sem explicar sua origem, pediu que fosse analisado. Veio depois o laudo, tecido estranho para as ciências. Nenhuma das partículas tem relação com seda, algodão, lã ou com outros tecidos sintéticos conhecidos. Dante conta que o dirigente do grupo, Jair Soares, e sua mulher, Dona Ló, chegaram a emoldurar o tecido, protegendo-o da ação do ar, mas em 2 meses tornou-se de cor amarelo fosco e foi se desfazendo até desaparecer por completo. Perda de peso. Outro fato comum nas sessões de materialização é a perda de peso do médium de efeitos físicos e até de pessoas da assistência, que acabam por doar elevado nível de ectoplasma. Em suas obras, Rocha Lima faz diversos relatos desse fenômeno. Houve inclusive uma época, no lar de Frei Luís, nos primeiros anos dos trabalhos sistemáticos de materialização, na década de 1960, em que numa balança eram registrados os pesos de médiuns antes e depois das reuniões. Gilberto Arruda, iniciando-se em sua missão mediúnica, chegava a perder de 2 a 3 quilos por sessão. Paulo Rui Portela recorda que essas pesagens tinham também outro objetivo, indicar os sensitivos com mais pendor para produzir fenômenos de efeitos físicos e suas condições de preparo.
Quanto melhor o preparo e a concentração mental, consequentemente maior a doação de ectoplasma e maior a perda de peso, diz. Por sua vez, numa reunião no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1946, o famoso médium brasileiro Francisco Peixoto Lins chegou a perder 4,5 kg. Outros 2 médiums, em trabalho de apoio energético, perderam 1,5 kg cada. No entanto, o mais inusitado seria o registro do aumento de 2 quilos de uma mulher que havia recebido tratamento curativo. Para mim, tinha sido observada nesse caso a presença de determinado volume de ectoplasma introjetado em seu corpo quando do tratamento espiritual. Enfim, como se pode observar, os seguidos exemplos de pesagens de médiuns indicam a existência de desgaste natural do corpo mediúnico devido à doação de ectoplasma, em que uma parte significativa, em geral uns 30%, nem retorna para o sensitivo. Ao comentar esse desgaste físico, José Pegleber afirma: geralmente os médiuns que auxiliam sofrem desgaste físico. É do conhecimento quase geral, podemos dizer, que o ectoplasma expelido não retorna em sua totalidade, em consequência de diversos fatores de insalubridade, após contaminação com o ambiente, sendo, por isto, rejeitado organicamente, e aí se dá a perda de peso. É lógico que o médium de materialização é quem mais sofre os efeitos do ambiente. É ele quem está sujeito aos principais elementos prejudiciais que, muitas vezes, nos obrigam à vigilância a extremos que podem parecer exagerados, mas, para nós, sumamente necessários, por termos conhecimento do perigo ao que fica exposto e da imensa perda que ele sofre durante cada trabalho. Gleber explica também que o retorno do ectoplasma, quando da desmaterialização do espírito, é feito de forma criteriosa, através de um processo de filtragem, que não permite a reintegração da parte que se tornou doente ao ser tratado o enfermo, pois iria causar uma inoculação da doença no organismo do médium. Ao final e mesmo durante as reuniões, esse processo de filtragem de elementos deletérios, quando necessário, é realizado com auxílio de aparelhagem invisível. Numa sessão do Grupo Sheila, em 1949, relatada por Dante Labate, o espírito José Grosso, materializado, informou que a espiritualidade utiliza maquinaria especial para a retirada de fluidos da ambiência, bons ou ruins. Temos uma máquina para isso. É semelhante a um aspirador de pó. O fluido ruim é sugado por um tubo especial. O bom é aproveitado. Em relação aos médiums auxiliares, os chamados médiums de apoio, o físico do espaço José Pegleber afirma que ocorre o mesmo processo de cessão de ectoplasma, para ajudar na criação da ambiência adequada, mas com um pequeno diferencial. Como, porém, cedem pequena quantidade de fluidos, não é procedido qualquer retorno. Quantas outras pessoas podem sentir, vibracional ou magneticamente, os fluidos doentes que ficaram no ambiente por não poderem ser reabsorvidos pelo médium, embora também não os assimilem, através de uma série de sintomas que se manifestarão em seus organismos. José Pegleber forneceria ainda outras importantes informações para um melhor entendimento dessa perda de ectoplasma devido à contaminação ambiente, enfatizando, primeiramente, a diferenciação que já havia feito entre o médium principal, que é quem realmente proporciona a materialização dos espíritos, e os demais médiums auxiliares, que colaboram nos recursos para os tratamentos. Esta perda, por se tratar de maior volume, se faz sensível, unicamente no médium de materialização. Embora os médiums auxiliares percam, são quantidades ínfimas, que será melhor não levarmos em consideração. Com referência à insalubridade, nós podemos, para melhor compreensão, qualificar o ectoplasma em linhas paralelas aos plasmas sanguíneos. O ectoplasma possui tipos iguais aos tipos sanguíneos, tipos estes variáveis, de acordo com o teor vibratório,
tipos estes variáveis com o teor neurocelular de sua consistência, com as entidades em movimento materializadas e com as desmaterializações e materializações consecutivas. Há a perda ectoplasmática, justamente pela aderência, pela combinação, pela mudança de teor vibratório do ectoplasma. Algumas porções são talvez mais aderentes aos corpos perispiríticos, outras se confundem com o teor vibratório ambiente, e justamente por mudar o seu teor vibratório, por não serem mais de vibração idêntica à vibração ectoplasmática mediúnica, se perdem. Essa perda é normal, e, poderemos dizer, imprescindível, porque é justamente por ela que conseguimos as materializações mais perfeitas. Existe também a contaminação ectoplasmática, através dos germes, através das retiradas de vibrações e de plasmas doentes dos tratamentos. Muitas vezes essa aderência faz com que nós, vigilantes nas desmaterializações, não deixemos que isto aconteça. Geralmente fica no ambiente grande parte dessas quantidades ectoplasmáticas misturadas com germes, misturadas com vibrações não condizentes à saúde mediúnica. Justamente por isso, é que recomendamos que, primeiramente, faça-se a queima sobre o corpo mediúnico para evitar que, por qualquer motivo, haja aderência, não condizente com a sua saúde. Ao constatar que as energias trocadas e doadas em sessões semelhantes atingiam proporções tão altas, Rocha Lima passou a adotar a seguinte conduta disciplinar. No lar de Frei Luís, depois das reuniões, mandava servir uma sopa, de ervilha ou de legumes variados, com alto teor de ferro, para recompor fisicamente os participantes. Pães e bolachas, chá e café, após a sopa, também contribuíam para a reconstituição das forças de todos. O psiquiatra Lauro Neiva, que participou dessa fase pioneira de trabalhos de materialização, afirma, no livro Aconteceu no Outro Mundo, que o médium Armando Ramos e Silva costumava se utilizar de um estratagema ensinado por espíritos, para manter as energias em dia: ingerir glicose. Após cada sessão de materialização, bebe todo um copo com água e açúcar. Às vezes, a conselho das entidades, toma uma injeção de glicose na veia. Assim, recompõe-se dos gastos energéticos. As entidades, segundo o modo habitual, lhe fazem, durante o sono, o transe, que é completo, passes e massagens. Segundo constatou Lauro Neiva, a manutenção do organismo com adequada taxa de glicose é importante para a realização das materializações. De fato, ao comentar resultados de análises clínicas realizadas na Medium Eusapia Palladino, o psiquiatra italiano Cesare Lombroso registrou uma grande queda da taxa de açúcar e um aumento de albumina. Antes de uma reunião de efeitos físicos, foi coletada a amostra de urina da sensitiva, que indicou leves traços de albumina e um percentual de açúcar de 40%, entre outros componentes. Depois de uma sessão mediúnica, aumentou de muito a albumina, 0,5%, e diminuiu o açúcar para 20%. Ao seguir religiosamente as orientações de Rocha Lima para a recomposição energética do seu corpo, após as sessões no lar de Frei Luís, o médium Gilberto Arruda costuma, além de beber um copo de café com 2 dedos de açúcar, tomar água de coco, para repor potássio no organismo, e uma dose dupla de sua porção diária de vitaminas contendo, principalmente, zinco e magnésio, outros dos elementos gastos com o uso do seu ectoplasma nos processos de materialização. O médium Paulo Larosa chama, porém, a atenção para um detalhe crucial dessa recomposição energética: ela deve ser realizada somente após as reuniões, nunca momentos antes. Ele cita, a título de exemplo, o caso do chocolate, um rico produto energético. Antes da reunião, nunca. Mas depois, sempre. Isso porque o organismo do médium não pode,
Horas antes da reunião, se dar o luxo de ficar queimando energias para digerir um alimento tão forte como o chocolate prejudicaria a produção necessária de ectoplasma. Esse era inclusive o motivo pelo qual Rocha Lima, orientado pela espiritualidade, recomendava jejum aos que iriam participar de reuniões de materialização, realizadas de manhã, e não apenas aos médiuns. No máximo, admitia a ingestão de uma fruta ou outra. Mas tudo muito leve. Horas antes dessas reuniões, eu costumava não comer nada. Se estivesse com muita fome, ao acordar, me limitava apenas a uma banana. Alimentos salgados, inclusive, não são recomendados. Segundo Larosa, o cloreto de sódio é um inimigo fundamental das materializações. Se alguém ingerir muito sal, esse elemento chegará aos rins, entrando em contato com o cobre ali presente e, assim, produzindo uma reação elétrica. Essa energia criada circulará então pela corrente sanguínea, acabando por desequilibrar a pessoa. Larosa explica que o corpo humano é rodeado, na pele, por uma capa energética, pertencente ao corpo etérico, que vibra na frequência de 27,5 MHz. Para que um participante ou um médium em uma reunião possa expelir o ectoplasma na quantidade e qualidade necessárias, precisa estar com essa energia eletrotérmica equilibrada. Mas uma eventual energia produzida no organismo com a reação do sal nos rins acabará por provocar o aumento da frequência dessa capa. Com isso, o ectoplasma liberado pelos poros e demais orifícios do corpo começará a queimar. A frequência superficial para se ter uma materialização em boas condições são 27,5 MHz. Se você aumentá-la, acabou. Você exacerba o metabolismo do corpo, o ectoplasma começa a sair mais rápido e vai queimando. No caso das reuniões do grupo da prece, promovidas em um sábado por mês, no início da noite, obviamente eu não ficava de jejum o dia inteiro. Mas almoçava mais cedo do que de costume, e comia pouco, preferindo frutas, saladas e pescado, sempre evitando pratos gordurosos e pesados. Às vezes, se a fome apertasse, fazia um lanche à tarde, poucas horas antes do início das sessões, mas algo bem frugal. Assim, não chegava às reuniões, que começavam por volta das 19 horas e duravam de 2 a 3 horas. Em meio ao processo digestivo, o que prejudicaria a produção de ectoplasma. Logo entendi a importância, mais do que nunca, de seguir regras estritas como essas, em se tratando de experiência tão fora do senso comum. As perdas e trocas energéticas numa sessão de efeitos físicos são tão inusitadas e complexas que somente um comando experiente pode levá-la a bom termo. A perda de peso do médium, por exemplo, não se configura apenas ao final de uma reunião. No instante mesmo da materialização, quando da liberação de grande massa ectoplasmática, o seu peso baixa. O francês Léon Denis recupera uma curiosa experiência em que o cientista inglês William Crookes fabricou uma balança especial para pesar a médium Florence Cook. Anotou perdas significativas, quando da materialização completa de Katia King, o peso da sensitiva desceu quase à metade do normal. Denis registra ainda outras experiências de pesagem de médiums, como algumas realizadas em Liverpool, na Inglaterra, em que também se verificou que a quantidade de peso perdida por duas sensitivas era transferida para as aparições materializadas. Todo o tempo que duram esses fenômenos os médiums estão mergulhados em transe profundo, semelhante à morte. Seus corpos minguam, os vestidos flutuam em torno deles, a pele pende flácida e vazia e forma verdadeiros sacos, acrescenta o pesquisador. Cesare Lombroso também relata experiências, como a promovida por Crookes, que também comprovam uma forte transferência temporária da massa corporal dos médiums para os espíritos que se materializam. Ele conta, por exemplo, o caso de uma médium que foi presa em uma rede cujos sustentáculos estavam atados a aparelho para registrar suas oscilações de peso.
Quando o espírito surgiu, o aparelho registrou uma perda de 27 quilos, metade do peso normal da sensitiva. Quando o fantasma começou a desmaterializar-se, o peso da médium foi de novo aumentando, e, no fim da sessão, não assinalou mais do que uma perda de 1 a 2 quilos. Espíritos em miniatura. O processo de transferência de massa ectoplasmática do médium para o espírito pode produzir efeitos físicos ainda mais inusitados, como a formação de seres do astral com seu tamanho normal reduzido, às vezes produzindo-se miniaturas. Fenômeno, aliás, testemunhado, pelo menos 2 vezes, em sessões no lar de Frei Luiz Rocha Lima relata a reunião de 2 de janeiro de 1969 em que houve a materialização em miniatura, com cerca de 25 centímetros de altura, dos espíritos iluminados de Rita de Cássia dos Impossíveis e de Teresa d'Ávila. Anos depois do aparecimento inusitado dessas 2 personalidades caras à Igreja Católica, outro ser se materializaria em miniatura. Na reunião de 27 de abril de 1974, também uma freira surgiu no momento em que Ivan Ferreira de Castro, 1933 a 2004, importante médium de efeitos físicos do lar de Frei Luiz, recebia tratamento espiritual. Uma entidade materializada cuida do médium Ivan, demoradamente, com uma luz azul claro. Em seguida, verificamos a materialização minúscula de uma freira no ombro do médium Ivan. Seu rosto é de uma beleza angelical e a vemos totalmente envolvida em luzes claras. No livro Materializações de Espíritos, o filósofo italiano Ernesto Bozano recupera 6 casos semelhantes de materialização em sessões em vários países, como na Nova Zelândia. Algumas vezes, apenas rostos surgiam em meio à formação ectoplasmática. Contudo, um dos casos mais interessantes descritos por ele ocorreu em 25 de maio de 1921, por volta das 4:30 da tarde, com a médium Eva Carriere, que materializou alguns seres minúsculos em plena luz do sol, fato raro nos fenômenos de efeitos físicos. O relatório dessa sessão foi apresentado ao Congresso Metapsíquico de Copenhague, na Dinamarca, em 1922, pela pesquisadora Juliette Alexandre Bisson, que participou, com mais 5 pessoas, de reunião com a famosa médium. Para Bozano, não havia qualquer possibilidade de fraude. Aquele que duvidasse dela seria convidado a explicar como poderia reproduzir, pela fraude, semelhante manifestação, em plena luz do dia, na presença de 6 pessoas e com um médium seguro pelas mãos. Na ata da reunião, os participantes descrevem como, em determinado momento, surgiu nas mãos da médium um pouco de uma substância cinza e branca, cujo volume aumenta, atinge o de uma tangerina, depois ovaliza-se e alonga-se de tal modo que o seu comprimento pode ter uns 20 centímetros e seu diâmetro, 6. Nesse momento e em plena luz diuturna, a materialização se desprende das mãos da médium e dos fiscalizadores e se mostra um pouco acima. Todos observam então, admirados, a curva da cintura de uma mulher, vista de costas, como que engastada em uma ganga sem forma. Essa substância inicialmente amorfa se transforma progressivamente em uma mulherzinha nua, de forma impecável, na qual vemos surgir, sucessivamente, a cintura, as coxas, as pernas e os pés. Com longos cabelos louros, essa aparição tinha 20 centímetros de altura. Dentre outros exemplos, Bozano publica ainda relato do professor F. W. Pawlowski, editado na revista Psychic Science, em 1925, sobre suas experiências com o famoso médium polonês Frank Kluski, 1873 a 1943, que tornariam mais claras algumas das causas do que levariam espíritos a se materializarem em formas minúsculas. Uma delas seria poupar o médium em função do desgaste físico devido à prévia doação excessiva de ectoplasma. As materializações não são sempre do tamanho normal. No fim da sessão,
Quando o médium começa a ficar esgotado ou quando não está fisiológico e psicologicamente bem disposto, a estatura dos espíritos torna-se inferior à normal. Ela fica reduzida a 2/3 ou mesmo a metade da normal, escreve Paulovsky. Em seguida, ele fala de um efeito literalmente maravilhoso, quando, ao pressentir que o médium estava sem forças, os participantes começaram a executar respiração profunda. O tamanho dos espíritos anões aumentava rapidamente e, em alguns segundos, tomava proporções normais. Essa experiência demonstra que uma maior oxigenação do corpo ajuda a fortalecer as energias do médium principal e, assim, aumentar o volume do ectoplasma expelido, harmonizando energeticamente a sessão. Mesmo sem entrar nessa questão, as jornalistas e pesquisadoras americanas Sheila Ostrander e Lynn Schroeder confirmam esse ensinamento ao revelar que cientistas da Universidade do Cazaquistão, na antiga União Soviética, já haviam demonstrado, nos anos 1960, que o oxigênio reabastecia energeticamente o corpo energético ou bioplasmático, que é como se referiam ao corpo etérico, usina de produção do ectoplasma. Segundo elas, esses cientistas, usando a aparelhagem desenvolvida pelo casal Kirlian, descobriram que o oxigênio que respiramos converte alguns dos seus elétrons excedentes de um certo quantum de energia no corpo energético. Na silenciosa descarga de alta frequência foi-lhes possível assistir efetivamente ao processo no instante em que ocorria. Na avaliação das pesquisadoras, tudo indica que a respiração carrega o corpo bioplasmático, renova as reservas de energia vital e ajuda a regularizar os padrões energéticos perturbados. A filosofia hindu da yoga sempre sustentou que a respiração carrega todo o corpo de força vital ou prana, e a yoga prescreve exercícios específicos da respiração para conservar a saúde. Enfim, os experimentos relatados pelo professor Paulovsky demonstraram, para Ernesto Bozano, a veracidade da hipótese formulada por ele e por mais 2 pesquisadores sobre a razão das aparições minúsculas. Dever-se-á então reconhecer que, quando rostos ou espíritos em proporções minúsculas se materializam, isto significa, quase sempre, que as personalidades que se manifestam não dispõem de ectoplasma em quantidade suficiente para poderem materializar-se normalmente. O estudioso italiano ressalta outro ponto importante. Algumas vezes, o fenômeno pode produzir-se por efeito da vontade da entidade que se manifesta. Bozano está certo. Mesmo com um bom equilíbrio ambiental e a produção adequada de ectoplasma, a decisão dos mentores espirituais que dirigem os trabalhos de materialização será sempre preponderante, orientando o que precisa ser feito, de acordo com as condições energéticas que forem fornecidas pelo médium e demais presentes. Por uma questão de prova ou para demonstrar algum fenômeno, e não simplesmente por falta de ectoplasma espíritos podem então surgir no tamanho normal, em miniatura ou apenas materializando partes do corpo, como mãos e troncos. Parte 2. Cura espiritual. Grandeza moral. Experiências como a perda de peso de sensitivos e o surgimento de espíritos em miniatura indicam os altos níveis de esgotamento físico e energético que podem sofrer os médiums de efeitos físicos. E aqui, mais uma vez, a inglesa Elizabeth Spence é um dos grandes exemplos dessas vicissitudes enfrentadas por esse tipo de sensitivos. Ao relembrar o único mal realmente grave que sofrera na vida, em 1893, quando da desmaterialização parcial do seu corpo, a médium afirma que seus cabelos branquearam prematuramente. Felizmente, porém, após 2 anos de sofrimento, sua saúde se restabeleceu e eles cresceram quase tão negros como anteriormente. Apesar dos percalços, ela se sentia feliz por ter contribuído para o aperfeiçoamento dos trabalhos de efeitos físicos. Se estas conclusões, resultado de muitos anos de estudo e de amargas experiências, forem aceitas e seguidas no futuro pelos investigadores e experimentadores,
nós nos julgaremos felizes por haver ressaltado os melhores. Os que retomarem o trabalho no ponto em que o deixei, poderão encontrar caminhos mais planos e seguros que os que trilhei. Há ainda muito que aprender, buscar e compreender. De fato, com a revelação de seus percalços, Elizabeth Spence fez com que muitos pesquisadores começassem a perceber comportamentos que deviam ser evitados. Mas ela fez mais do que isso. Num momento histórico, o que era natural, em que havia um predomínio de exceções para demonstração de efeitos físicos, e que, muitas vezes, adquiriam aspectos frívolos, de puro divertimento e traço, a médium e seu grupo de colaboradores colocaram em relevo outro aspecto que, com o passar dos anos, se estabeleceria como marca principal desse tipo de atividade: o socorro aos mais necessitados. Também possuindo dons mediúnicos de psicografia, de Spence recorda as comunicações que escrevia ditadas por um espírito que se identificava como um Nur Stafford, que morrera jovem num acidente e cuja simpatia pelos enfermos era sem limites, bem como seu desejo de dar-lhes auxílio. Como esse espírito não era partidário de medicamentos farmacológicos, por acreditar que podiam provocar outras moléstias, sendo em muitos casos mais perniciosos que o próprio mal, indicava um método de tratamento associado a novo padrão de comportamento e estilo de vida. Estava assim adiante no tempo, prescrevendo cuidados preventivos que seriam adotados de forma crescente, no século seguinte, pela medicina e terapias alternativas. Seu método curativo era, em geral, um modo de vida regular, uma dieta simples, o ar puro, os exercícios físicos e o conhecimento do que é bom ou mal para a saúde, a fim de levar as pessoas enfermas a curarem-se a si próprias. Dai alimentos a essas crianças, escrevia ele algumas vezes, e deixai de parte as drogas. Por isso, os medicamentos que remetíamos a alguns desses tugúrios ou colmeias de miseráveis eram formas de farinha de aveia, pães, frutas e outros comestíveis, em vez dos repulsivos preparados das farmácias. A minha clientela crescia rapidamente, a ponto de eu nunca saber se podia ter uma hora disponível, apesar do concurso que me prestavam o senhor e a senhora F. Se eles aí não estivessem, muita coisa ficaria por aviar. Exemplos de sensibilidade social como o de Spence não foram os únicos nessa época. Conan Doyle cita pelo menos mais 2 casos, embora não dê detalhes sobre as atividades curativas que esses médiuns praticavam. Dr. J. R. Newton, famoso médium curador da América, que esteve na Inglaterra em 1870 e numerosas curas gratuitas foram registradas, e o escocês Daniel Douglas Home, cujo notável poder curador, na segunda metade do século XIX, tinha excitado a admiração de quem o conhecia. Doyle também registra que a caridade era uma das mais belas características de Home. Relatos esporádicos sobre o tema, como o de Conan Doyle, indicam que as atividades mediúnicas voltadas para a caridade e a cura eram minoritárias nessa fase. Mas pelo menos haviam sido plantadas as sementes para uma nova etapa do movimento espiritualista, para além das demonstrações de efeitos físicos. Chegara a hora de se adotar uma maior preocupação com o atendimento social e de cura de enfermos, do corpo e do espírito. E nesse novo patamar histórico, que muito se deve às noções éticas e morais codificadas pelo espírita francês Allan Kardec, o Brasil assumiria uma posição de vanguarda no cenário mundial. Como não existe levantamento estatístico digno de confiança, procuro me guiar por programas de TV e textos de revistas, livros e sites especializados, além de contatos com pesquisadores, inclusive do exterior. De fato, existem registros de vários cantos do planeta sobre o crescimento de grupos de estudos e de trabalhos práticos de apoio espiritual ao longo do século XX, seja em instituições formais, como igrejas e centros espíritas, ou por terapeutas ou mesmo por médiuns trabalhando em consultórios, como na Inglaterra.
Mas as ações curativas e de solidariedade social praticadas no Brasil, por diferentes correntes espiritualistas, em sua maioria gratuitas, são exemplos marcantes dos desdobramentos do movimento da nova era. A partir da incorporação de espíritos em médiuns, são comuns sessões de operações espirituais e de psicografia atendendo a pessoas ávidas por alguma cura, às vezes milagrosa, ou em busca de mensagens de entes queridos que já tenham feito a passagem. Boa parte desse trabalho está ligada a alguma atividade social, de ajuda a pessoas mais necessitadas, como a distribuição de alimentação e a promoção de atividades educativas e mesmo de apoio médico e psicológico. São, na verdade, trabalhos de apoio espiritual que acabam atraindo voluntários, donativos e recursos financeiros para importantes obras sociais. No Brasil, existem grupos que apresentam ação social gigantesca, como o Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, fundado pelo famoso médium de psicografia Divaldo Franco. Ali, em sua mansão do Caminho, formada por escolas, padaria, gráfica, livraria e pronto-socorro, entre outros, é dado apoio social e educacional a milhares de crianças e jovens carentes, além de seus familiares. No lar de Frei Luiz, no Rio, o trabalho de cura espiritual acaba atraindo donativos para a manutenção de cerca de 200 crianças e de 50 idosos necessitados. Além disso, com a doação de remédios, ajuda a manter serviço ambulatorial realizado por médicos voluntários, que atendem mensalmente a milhares de enfermos carentes. Mas em termos de sessões de materialização de espíritos para a cura, as experiências são raras em qualquer parte. Sim, elas continuam a existir, no Brasil e no mundo mas os relatos que chegam são esparsos e sobre pequenos grupos que, muitas vezes, centralizados apenas em torno de uma pessoa, não conseguem dar continuidade a esse tipo de trabalho espiritual, sussurrando diante de crises mais graves, como a morte do seu fundador. Alguns não chegam a ultrapassar a fase primária de conflitos de egos, às vezes por fatos comezinhos, como uma disputa por pequeno cargo de poder. Outros, sem conseguir arrumar um sucessor, se perdem com a morte do líder ou do médium de efeitos físicos, ou mesmo quando este, vítima da invigilância, não cuida de sua saúde física e moral e acaba perdendo sua força mediúnica precocemente, às vezes até passando a fraudar fenômenos. Com mais de 50 anos envolvido com questões espirituais, o economista Carlos Augusto Rezende Lopes, irmão de minha mulher, colocou-me uma vez, em meio às ricas discussões sobre o espiritismo que sempre tivemos, uma questão importante: o grande erro no desenvolvimento do trabalho de algum sensitivo é largá-lo sozinho, sem o amparo de uma instituição, ou permitir que ele se torne o carro-chefe de uma obra de cunho espiritual. Óbvio que sempre haverá exceções à regra, mas em geral o médium é muito atacado por forças das trevas, pela própria nobreza do trabalho a que se propõe. Instável emocionalmente, necessita muitas vezes de ter acima, na hierarquia organizacional, um disciplinador, um chefe que lhe dê comando, orientação. Largado à própria sorte, pode facilmente descambar para demonstrações fúteis de poder mediúnico e, algumas vezes até, para a exploração da fé alheia, enriquecendo-se à base da cobrança compulsória por seus serviços espirituais e, assim, desperdiçando sua grande oportunidade de resgate espiritual. Nada melhor então que atue dentro de algum grupo que o ampare e supervisione. O lar de Frei Luiz, nesse cenário, tem sido um exemplo positivo. Não que seja uma instituição perfeita, sem problemas, e que não possa acabar um dia, como qualquer atividade humana. Mas com certeza esse respeitado centro espírita só chegou à dimensão atual graças à herança do grande senso de disciplina e de fé na espiritualidade do seu fundador, o químico industrial Luiz da Rocha Lima. Nos anos 1940, ao fundar o grupo,
Ele não reunia mais do que 10 pessoas em suas sessões espíritas. Nos anos 1990, ao passar para o mundo invisível, havia deixado uma marca impressionante, nas sessões públicas de cura espiritual do lar de Frei Luiz, através de incorporações mediúnicas, nas noites de quarta-feira e em manhãs de domingo, podia ser contabilizada a frequência de cerca de 4.000 pessoas. Também no campo das reuniões de materialização de espíritos para a cura, obviamente mais restritas, para atender a casos mais graves de enfermidades, em sua maioria Rocha Lima podia se orgulhar de sua obra. Em termos de presença em cada reunião e de persistência dos trabalhos ao longo dos anos, não se tem conhecimento de algo tão representativo em qualquer parte do planeta. Gostaria novamente de enfatizar que não existem dados oficiais sobre o panorama de raros grupos semelhantes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Por isso, me guio pela mensagem que nos foi transmitida, no início da reunião de 4 de agosto de 2001, pelo irmão Leo, um dos seres de luz que atuam nesse centro espírita. Nunca existiu no mundo um trabalho de materialização desse porte com tamanha longevidade. Pudera. Nesse dia, o lar de Frei Luiz comemorava um marco histórico. Após mais de 40 anos de dedicada atuação, estava sendo realizada a 15ª reunião de materialização de espíritos para a cura. Com certeza, o grupo só conseguiu chegar a essa marca graças às bases de disciplina e de compromisso com a espiritualidade plantadas por um homem que, numa justa homenagem, deve integrar o panteão das personalidades do espiritismo mundial. A história desse homem simples, de uma família alagoana sem recursos, que veio para o Rio de Janeiro estudar química industrial, já contei com mais detalhes em meu livro Os Médicos do Espaço. Importa que frisar que, somente aos 46 anos de idade, em 1947, ele assumiria como sua grande missão de vida cuidar de crianças carentes, montando um educandário. Com esse ideal nobre, iniciou um trabalho espírita de cura a doentes, muitas vezes em estado terminal, que acabou contribuindo para angariar donativos e apoio de voluntários para atividades de assistência a crianças. Do nada, contando com sua fé interior na força da espiritualidade e com o apoio crescente de pessoas que foram se solidarizando com sua missão, conseguiu então erguer um educandário por onde já passaram centenas e centenas de crianças ao longo dos anos. Neste início de milênio, uma mini-cidade do amor reúne semanalmente, em diferentes salas de tratamento espiritual, milhares de pessoas de vários níveis sociais, entre anônimas e famosas, tornando-se referência do trabalho espírita no Brasil e até no mundo, já que são frequentes as visitas de estudiosos estrangeiros em busca de informações sobre suas iniciativas. Essa importante missão ficou clara para Rocha Lima quando, em 1947, na terceira reunião espírita de que participava na vida, um ser de luz, que se dizia chamar Frei Luiz, frade franciscano alemão, 1872 a 1937, que passara a maior parte da vida religiosa na cidade serrana de Petrópolis, Rio de Janeiro se incorporou no químico industrial. A partir daquele instante, Frei Luiz se tornaria, da espiritualidade, o patrono desse importante obra social. E com o passar do tempo e o merecimento adquirido num trabalho árduo em prol da caridade e da cura espiritual, através da incorporação de espíritos, Rocha Lima obteria finalmente, em meados dos anos 1950, a autorização de Frei Luiz para iniciar um atendimento diferenciado para alguns casos de doenças, reuniões com espíritos materializados, os médicos do espaço. Uma permissão que só lhe foi dada por ser um disciplinador nato. Tinha uma rigidez de horários e de tarefas que mais lembrava o comportamento de um militar. Com o avançar de seus estudos e da prática na promoção de fenômenos espirituais, Rocha Lima imprimiria, sempre sob orientação da espiritualidade, regras estritas a serem seguidas,
sem abrir mão de vê-las cumpridas, e até mesmo dispensando os que teimassem em desrespeitá-las. Aí está a chave para se entender por que o lar de Frei Luís foi tão longe, particularmente em se tratando de reuniões de materialização de espíritos, disciplina. O francês Léon Denis, que também trabalhou em reuniões espíritas, já ensinava: nenhum grupo, sem ser submetido a uma certa disciplina, pode funcionar. Esta se impõe não somente aos experimentadores, como também aos espíritos. O diretor do grupo deve ser um homem de dupla enfibratura, assistido por um espírito guia que estabelecerá a ordem no meio oculto, como ele próprio a manterá no meio terrestre e humano. Essas duas direções devem mutuamente completar-se, inspirar-se num pensamento igualmente elevado, unir-se na prossecução de um objetivo comum. Com disciplina, e ajudado do alto pelo seu guia maior, Frei Luís Rocha Lima conseguiu inclusive um fato raro. No momento em que o pernambucano e profissional liberal Armando Ramos e Silva, seu primeiro grande médium de efeitos físicos, viu suas forças se exaurirem, no início dos anos 1970, pelo peso da idade, já havia sido realizado o rito de passagem, a sucessão de seus trabalhos, a partir do desenvolvimento prévio da mediunidade do protético Ivan Ferreira de Castro e do mecânico de carros Gilberto Arruda. Essa passagem fora crucial. Afinal, não se deve esquecer a trajetória de grupos que, na falta de substitutos, tiveram que abandonar seus trabalhos de efeitos físicos, até mesmo fechando suas portas, após a morte, a saída ou fim das forças de seus médiuns. Gilberto nunca mais esqueceria quando, no início dos anos 1960, Armando olhou para ele e disse, enfático: olha, você é médium de efeitos físicos. Médium de provas, tem que trabalhar na cura. Não que isso fosse novidade para ele, pois, anos antes, Rocha Lima havia salvado a vida de Gilberto, ainda garoto, quando mostrou a seus pais que o menino era um sensitivo fortíssimo que precisava de educação mediúnica. Nessa época, Gil passava por processo obsessivo, ouvia vozes, ideias negativas de que ia morrer. Tinha visões, como a de um ser todo encolhido, de preto, nos cantos da casa. Desde os 6 anos, eu não dormia, não queria comer, não queria tomar banho. Eu era um morto-vivo. Um médium não se improvisa, tem que ser encontrado e depois, formado. Em tese, todos os seres humanos podem apresentar dotes mediúnicos. Só que apenas alguns concentram energias suficientes para trabalhar como sensitivos. Outros mais raros ainda acumulam poderes para a mediunidade de efeitos físicos. E quando ela desabrocha, precisa ser lapidada, porque em geral irrompe sem limites. No caso de Gilberto, já se pensava até em interná-lo para tratamento psiquiátrico. Foi quando surgiu Rocha Lima na sua vida, mostrando aos seus pais que o menino era médium e precisava trabalhar sua sensibilidade. Portanto, anos depois, a fala de Armando serviria como um chamamento final às suas responsabilidades. A mediunidade é uma missão das mais árduas. A sorte de Gilberto Arruda foi contar com a força disciplinadora de Rocha Lima e a bondade de Armando Ramos e Silva, que não se furtou em ajudá-lo a aprimorar sua mediunidade e também a de Ivan, mesmo sabendo que algum dia os dois teriam naturalmente que ocupar o seu lugar. Mas a vida precisava seguir seu curso, e, ao lado de Armando e do fundador do lar de Frei Luís, os dois passaram a fazer exercícios de mentalização e de relaxamento para o desenvolvimento de suas potencialidades mediúnicas. Em qualquer processo de formação de um médium que se preze, são necessários disciplina, estudos de textos e práticas relacionadas ao desenvolvimento da espiritualidade. Dessa forma, vai-se aos poucos deixando as energias e dons de determinado sensitivo entrarem em sintonia fina com as vibrações dos espíritos que pretendem trabalhar com ele. A formação de Gilberto, em especial, serve como parâmetro para se entender esse delicado processo de aprendizado.
Em seu caso, isso foi um parto. Claustrofóbico, tinha não só pavor de permanecer na escura sala de materialização, como, pior ainda, na reduzida cabine mediúnica. Da primeira vez passei mal e disse que não entrava mais ali, que não tinha condição, recorda. Mas Rocha Lima, paciente,